Muitas coisas, às vezes, ninguém gosta de perder, né? Ninguém gosta de perder nada. Ficamos tristes quando perdemos. Ficamos apavorados quando perdemos. Quando perdemos algo, ficamos desesperados querendo achar. E quando achamos, ficamos alegres. Mas dá uma angústia, dá um desespero, porque perdemos algo, porque perdemos alguma coisa. Mas é sobre exatamente isso que Deus colocou no meu coração para esta noite. Eu gostaria de convidar a amada igreja a se pôr de pé e abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 15. Versículo de número 11. Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando-se tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, a qual mandou para o seu campo apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai abundância de pão têm, e eu aqui perecendo fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi a ele: Pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado de filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe aos pescoços e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel nas mãos e sandália nos pés. E trazei também bezerro cevado, e matai, e comemos, e alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se partido e foi achado. E começou a se alegrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te entregamos a tua palavra nas tuas mãos. Fala conosco, Senhor, da maneira que tu deseja, como o Senhor deseja, como o Senhor quer. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor deseja falar. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Lucas, o capítulo das coisas perdidas achadas. Lucas 15, ele pode ser considerado o capítulo das coisas perdidas achadas, porque neste capítulo nós temos, primeiro, a ovelha perdida achada, a dracma perdida achada,
e exatamente o filho perdido achado. Nesta famosa parábola, o filho pródigo, podemos aprender 3 lições importantíssimas. Podemos tirar 3 lições nesse texto. Pode até tirar mais, mas importantíssimas são essas 3. Jesus, ele conta esta parábola que um pai tinha 2 filhos, e certo dia o filho mais novo quis receber a sua parte da herança, e o pai se encontrava vivo, mas mesmo assim dá a herança para o seu filho, e ao receber, ele sai da sua casa e foi cuidar da sua própria vida de forma irresponsável. Por isso, filho pródigo gasta mais do que possui. O pai pode ter dado conselho: meu filho, você vai querer herança para quê? Você tem tudo. Você vai gastar, isso aqui é seu. Mas o filho não quis ouvir. E ele, como diz o filho, irresponsável, ou seja, gasta mais do que possui. Já viu uma frase que diz que cartão de crédito compra o que você não precisa com dinheiro que você não tem? É mais ou menos assim. E aí quando você vê, está uma bola. E quando você não paga, a coisa piora mais ainda. A primeira lição que nós tiramos desse texto, ela é o perigo de sair da presença do Pai. É um perigo sair da presença do Pai. O filho mais novo queria curtir a vida, queria viver de qualquer maneira. Vai por uma terra longe. Obviamente acaba conhecendo os amigos, ou já deveria ter ido com alguns, e passou a frequentar todos os tipos de festa. Provavelmente envolveu-se com mulher, bebedeiras e por aí vai. Porém, como qualquer jovem cheio de vigor e vontade de viver, ele jamais imaginaria que um dia toda essa farra poderia se tornar um pesadelo. Às vezes, achamos também que sabemos de tudo e podemos andar sozinho, e não queremos ouvir o conselho dos pais, não queremos ouvir a voz de Deus, porque se achamos já que já somos dono do nosso nariz, já somos grandinho, crescemos, já sabemos cuidar de nós, somos dono do nosso umbigo. Pois é. E não queremos ouvir o conselho do pai, da mãe, do pastor, e principalmente não queremos ouvir a voz de Deus, porque às vezes Deus está falando uma coisa e nós queremos ouvir outra. Já aconteceu isso com você? Comigo também já. Achei que era grande demais, já sabia os meus caminhos, já sabia qual era a melhor atitude para tomar. Assim foi esse jovem. Não quis ouvir o conselho do pai. Preferiu às vezes ouvir o conselho de um amigo. Vambora, você tem direito, o rapaz é seu. Era direito dele mesmo. Mas tudo tem um tempo. Tudo tem a hora certa. E às vezes achamos que tem que ser da nossa maneira. Será que Deus não fala assim, vai para a direita e você, não, eu quero a esquerda?
Não viu o louvor? Fala comigo, Senhor. Falar comigo Ele fala. Agora saber se eu quero não só ouvir, eu quero também executá-la. Porque não adianta eu ouvir o conselho do pastor, não adianta eu ouvir o conselho de um irmão, de um conselho de uma irmã, do meu pai, da minha mãe, e principalmente o conselho de Deus, se eu não estou disposto para praticá-la, se eu não estou disposto para executá-la. Não adianta Deus falar, vai, e você fica. Ou Ele fala, vai para um caminho e você vai para o outro. Esse é o primeiro perigo. É o perigo de sair da presença do Pai. É o perigo de sair da presença de Deus. Quantas vezes as pessoas até saem da presença de Deus porque a irmã Chicória, a irmã Couve me olhou com cara feia. Eu não vou falar nome. Aí vai que eu falo o nome e tem uma pessoa aqui. Ela me olhou com cara feia. Ela me falou alguma coisa, então eu vou sair da presença do Pai. Por causa da irmã? Por causa da irmã. O segundo perigo é o perigo de trocar o pão da casa do Pai pelas bolotas de porcos. Trocar o pão pela comida de porcos. Trocar o maná, a bênção, pelo resto. Foi exatamente o que aconteceu com o filho pródigo. Todo o seu dinheiro acabou. E exatamente com isso acabou os seus amigos e amigas. O abandonaram. Conhece aquele ditado? Como se diz, acabou o dinheiro, acabou o amor. Acabou a amizade. Porque antes era, pegou para você, pegou para mim. Eu estou contigo. Mas quando acabou o dinheiro, acabou a amizade. Quando o tempo está bom, tem vários amigos. O negócio é quando vem a tempestade. Quando tem sol, tem churrasco, temos amigos. E quando tem tempestade, aí que nós vamos ver. Aqui era amigos, tá? Ele agora se encontrava na pior situação, sem dinheiro, sem amigos, longe da sua cidade e com fome. Veja que um dos cidadãos daquela terra mandou para o campo para ele cuidar de porcos. E o seu desespero foi tão grande que ele desejava comer a comida de porcos. Para um judeu, curvar-se para alimentar os porcos já era uma grande humilhação. Agora imagina para esse jovem ter vontade de comer a comida dos porcos que havia tocado. Era uma degradação inacreditável. Esse jovem realmente chegou ao fundo do poço, sem nenhuma dignidade. Olha o ponto que esse jovem chegou por ter saído da casa do pai. Olha o ponto que esse jovem chegou por ter abandonado a casa do pai. Por achar que sabia de tudo. Por achar que já era responsável, já era dono do seu nariz. Pois é. Em Ruth, capítulo 1, versículo de 1 a 4, relata o grande erro de Elimeleque e Noemi. Foi sair de Belém, da casa do pão,
para habitar na terra de Moabe. Eles não souberam esperar o momento em que Deus visitaria o seu povo com pão. Rute, capítulo 1 ao 6. Em Êxodo, capítulo 23, 25, a Bíblia diz: e servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Será que sabemos esperar o momento certo de Deus? O cumprimento das suas promessas? Ou fazemos sempre como o filho pródigo? Não esperamos a providência de Deus. Será que nós aguardamos com aquilo que Deus prometeu para mim e para você? Será que nós guardamos, esperamos com paciência no Senhor? Ou será que somos apressados igual Ele? É da minha maneira. É assim: Senhor, eu te entrego nas tuas mãos a minha vida. E daqui a alguns minutos, Senhor, agora eu estou tirando porque o Senhor está demorando muito a fazer as coisas. Eu vou resolver da minha maneira. Se precipitamos, tomamos decisões erradas, ações erradas, porque achamos que sabemos de tudo. Nos precipitamos em colocar a mão aonde não é para colocar naquele momento. Ah, mas e Deus falou que é minha bênção? Falou, mas quando chegar a hora, a bênção vem até você. Não precisa dar jeitinho. Sabemos o jeitinho que aconteceu lá. Não, vamos dar jeitinho aqui para você ser pai. Tem jeitinho. Tem uma promessa de Deus na tua vida. Tem promessa de Deus na sua vida. Espera o tempo do Senhor. Aquele filho era abençoado na casa do pai. Ele tinha verdadeira liberdade, tinha fartura, mas o seu coração estava inquieto. Não ande ansiosos por coisa alguma. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Então ele achou melhor ouvir a voz do seu coração. Em Jeremias 17, 9, lemos: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E ele foi experimentar os prazeres do mundo, sem medir as consequências, até que os tempos difíceis vieram, e viu grande besteira que cometeu na sua vida. Eu te pergunto, como é que está o teu coração? Será que ele está ansioso? Como é que está o teu coração hoje? Ele está ansioso? Aquele jovem estava ansioso. Ele preferiu ouvir a voz do coração do que a voz do pai. Preferiu ouvir a voz do coração do que a voz de Deus. É coisa minha, Senhor, aqui no coração, ou é o Senhor que está falando? Olha o que acontece com esse jovem. Ele tinha fartura na casa do pai, tinha liberdade, tinha comida. Mas optou em ouvir o seu coração, ou de repente até alguns amigos. Vamos lá, vamos embora. Você não sabe o que está perdendo. Então veio a lembrança que na casa do seu pai, os empregados tinham alimentos fartos. Olha só, os empregados do pai daquele jovem tinham fartura na mesa, e aquele jovem estava passando fome. Jesus aqui
ele está mostrando através dessa parábola como o povo de Israel se encontrava. Jesus, ou melhor, Israel tinha tudo junto do Pai, mas eles preferiram virar as costas para Deus e viver da sua própria maneira. Será que nós também não estamos agindo da mesma maneira? Pensamos que somos fortes o bastante, temos o direito de sermos abençoados, sabemos como dirigir a nossa vida, somos donos do nosso nariz, podemos escolher os nossos caminhos sem a ajuda de Deus. Amado irmão, amada irmã, se você estiver construindo a sua vida dessa maneira, ou estiver com esse pensamento, cuidado, tá? Porque em Mateus 7, 26, 27 vai dizer que Jesus disse que aqueles que ouvem as suas palavras, mas não praticam, são pessoas insensatas, que construíram sua casa sobre areia, caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi uma grande a queda. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17, versículo 5. Construir casa em areia não vai dar certo. Construir casa sem uma fundação não vai dar certo. Aquele jovem ouviu, sabia o certo e o errado. Ouviu, mas não praticou. É como eu costumo falar, é vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus e sair da mesma maneira que entrou. É como ir lá pescar naquele rio sabendo que não tem peixe, mas vai lá, mas não vai pescar nada, não tem. Deus já está falando desde o louvor. Eu tenho que abrir aqui, deixar entrar e praticar. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos executando isso? Alguns aqui já devem ter sido militar. E quando o superior dá ordem, você tem que executar. Isso? Pois é. Aí o nosso superior, o nosso pai amoroso, carinhoso, te dá uma ordem. E não executamos. O nosso pai amoroso, carinhoso, amigo, verdadeiramente amigo, que pega no colo, pega no braço, fala assim para você: vai por ali, vai por ali. Aí, ao invés de olhar com os olhos da fé, você olha com os olhos carnais. Mas aqui não. Aqui é cheio de buraco. Aqui está cheio de espinho. Aquele caminho lá é melhor. É mais tranquilo. Ah, aquela grama. Aquela paisagem linda. Mas você está vendo ali. E Deus já está vendo lá na frente. Mas você sabe de tudo. Você sabe de todas as coisas.
Deixa comigo, Senhor. É aqui. O caminho é esse daqui. E aí o que acontece, jovem? Apanha, né? Apanha. Aí vai para Jesus de novo, todo quebrado. Mas ele é amigo, ele é amoroso, ele é carinhoso. Será que nós estamos construindo a nossa vida de maneira desse jeito? Dessa maneira? Será que nós estamos confiando em nós mesmos? Sou jovem, pai. Sei o que eu estou fazendo. Vou curtir a vida. Tem muito o que aproveitar. Me dá o que me pertence. Vou curtir. Sou cheio de amigos, tá vendo? Ó? Tantos amigos aqui. Estou cheio. Está cheio porque tem dinheiro. Está cheio porque está bancando. Está cheio de amigo porque o sol está bonito. Agora eu quero ver quando você não tiver mais. Quando tiver a tempestade. Aí que nós vamos ver quem é amigo. Aí vamos ver realmente quem é amigo que está do nosso lado. Vamos lá. Estou aqui com você, tá? Estou aqui. Se precisar de um ombro amigo, se precisar de conversar, estou aqui. Se precisar dobrar o joelho com você, vamos lá. Vamos orar, vamos no monte. Aí você vai ver quem é teu amigo. Será que construímos nossa casa assim? Duas decisões perigosas. E a terceira decisão é acertada. São 3 lições. 2 lições são perigosas. E a terceira lição é acertada. A decisão acertada é de regressar à casa do Pai. Ele diz assim: olha, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Sabe o que nós aprendemos aqui nesse versículo que acabamos de ler? 3 atitudes. Nesse versículo que acabamos de ler, aprendemos 3 atitudes. 3 atitudes que mudam. 3 atitudes que vai mudar a vida desse jovem. 3 atitudes que pode mudar a sua vida. A primeira atitude é que o filho pródigo, ele decidiu se levantar e regressar à casa do pai. O filho pródigo teve uma nova atitude. Levanta-me-ei e irei-te com o meu pai. Lucas 15, 18. E em Tiago, capítulo 4, versículo 8, ele nos aconselha dizendo: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Pai, o Deus se encontra no mesmo lugar. Quem afastou foi o jovem. Não foi Deus que se afastou do servo, foi o servo que se afastou de Deus. Não foi Deus que se afastou de Israel, foi Israel que se afastou de Deus.
O filho pródigo que se afastou do pai, não foi o pai que se afastou do filho. A primeira atitude foi essa. A segunda, o filho pródigo teve um arrependimento sincero. Ele vai dizer assim: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Lucas 15, 18. Em Atos capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro, ele prega dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Eu preciso me arrepender para me reconciliar com o Pai. Sem eu me arrepender não adianta, não vai ter. Eu preciso me arrepender. Pedro vai falar sobre isso. Arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagado os vossos pecados, as vossas transgressões. O terceiro é o filho pródigo. Ele mostrou indignidade, falta de merecimento e quebrantamento. Ele diz assim: já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Lucas 15, 19. No Salmo 51, 17, Davi afirma: o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. A graça nos alcançou. A graça é um favor imerecido. É justamente isso que o jovem fala: eu não mereço mais nada. Eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. Me faz como um empregado, como um dos seus servos. A graça te alcançou. A graça me alcançou. Aonde nós estávamos? Se não fosse a graça, favor imerecido. É imerecido, não merece nada. Mesmo assim, por um amor tão grande, ele se sacrificou por você. Mesmo sabendo que muita gente ia bofetear, ia cuspir na sua face, ia zombar, mesmo assim, a graça foi para todo mundo. Ou melhor, é para todo mundo. Então, estando ali longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: depressa, traga a melhor roupa, vista nele, coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Lucas 15, 17 e 22. Nesta noite, não é diferente. Deus te espera de braços abertos. E Ele quer te dar um abraço muito apertado e dizer o quanto Ele te ama. Ele não te acusa e nem joga pedra quando você erra. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus colocou todos os nossos pecados sobre o seu único Filho, Jesus Cristo, na cruz, para que hoje nós pudéssemos ser perdoados e aceitos novamente por Deus através de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. O tudo que você precisa fazer nesta noite
é arrepender-se dos seus pecados e retornar para a casa do Pai. Lembra-se, Ele está te esperando. Isaías 65, 24 diz que: será que antes que clame, eu responderei? Estando Ele ainda falando, eu ouvirei. Essa parábola, ela vem depois de outras duas, como nós falamos de Lucas 15, a da ovelha e da dracma perdida. A ovelha se perdeu do aprisco e a dracma estava perdida dentro de casa. E o filho havia se perdido devido ao seu egoísmo. Versículo 12. O grande amor de Deus procura encontrar os pecadores, não importando por que ou como se perderam. Nesta noite é diferente. O Espírito Santo te despertou, assim como despertou o filho pródigo. Não é mais um culto, e sim um culto onde o perdido foi achado. Não é mais um simples culto, e sim um culto onde o perdido foi achado. O Pai se encontra no mesmo lugar. O Pai se sacrificou por você. Se sacrificou dando o seu único filho, para que através dele tivéssemos o maior presente, a maior dádiva, a maior bênção, a salvação. O maior presente de Deus para nossas vidas, que através do seu filho é a salvação da nossa alma. É vir naquele grande dia ele falar assim: bendito de meu Pai, filho pródigo, dracma perdida. Você sabe onde que a dracma perdida estava? Dentro de casa. Sabe o que isso me traz com esse texto? Que às vezes tem pessoas perdidas dentro da igreja. É isso, pastor? É. Só vem no culto, mas está perdida. Só vem no culto, ouve a palavra, vê o louvor, até bate palma, mas está perdida. Como que eu ouvi aqui? Crente submarino, né? Eu conhecia crente Raimundo, mas submarino não. Mas é. A dracma estava perdida dentro de casa. A ovelha se perdeu do aprisco. O filho pródigo saiu de casa. A dracma estava perdida aqui. Aí diz que foi necessário varrer, até encontrar. E quando encontrou, teve festa. Porque aquilo que foi perdido foi agora achado. Porque Lucas capítulo 15 é as coisas perdidas achadas. O culto de hoje é onde o perdido foi achado, foi encontrado. O filho pródigo estava perdido. E foi achado. Às vezes você pode estar perdido. É isso, pastor? Pois é. E pode ser achado nessa noite. Assim como o pai entendeu a importância do filho e teve paciência com seus erros,
também Deus tem infinita paciência conosco, seus filhos pecadores. A paciência de Deus tem um objetivo de dar-nos tempo para percebermos os nossos erros e arrependermos. Quando nós arrependemos verdadeiramente as nossas falhas, Deus nos acolhe de braços abertos. E foi exatamente isso que o pai da parábola fez. Acolheu o seu filho arrependido. Ao invés de repreendê-lo pelo seu erro, ele não fez isso. Ele fez uma festa com um grande banquete. Ele poderia estar questionando, brigando. Está vendo? Eu te falei. Ele não fez isso. Ele abraçou, beijou o seu filho e mandou fazer festa. Mata o melhor para o meu filho que estava perdido e foi encontrado. Deus é assim, Ele não questiona. Ele não vai te perguntar, Ele só está te esperando. Quando o filho chega em casa e o pai recebe com festa, o dinheiro era menos importante. O importante era ter o seu filho de volta convertido e arrependido. O pai não quis saber do dinheiro. O que tu fez com ele? Com o que tu gastou? Como tu gastou? Como é que tu acabou com aquela herança? Ele não quis saber. O que o pai quis saber é que o filho estava arrependido. Estava convertido. É comum as pessoas acharem que somente quem ora todos os dias, vai aos cultos, aos domingos, segue os mandamentos de Deus e é amado por Ele. Isso não é verdade. E essa parábola mostra muito a grandeza do amor divino. O pai da parábola diz ao filho mais velho: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Isso mostra que o pai era profundamente grato ao filho mais velho e que o seu amor por ele era enorme, e o que ele fazia pelo filho mais novo não mudava em nada o que ele sentia pelo mais velho. Se tudo que era dele pertencia ao filho mais velho, mas jamais o pai negaria o acolhimento e o amor ao mais novo arrependido. Como eu falei, Salmo 51:17, que o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Cristo dá veste nova. Veste nova significa mudar a forma de viver. Jesus perdoando os pecados. Cristo dá um anel circular, um novo anel, uma aliança, sem começo e sem fim. O anel é o símbolo dos círculos, da eternidade, da união. Fala de uma nova aliança entre Deus e você. Quem possui aliança, dá uma olhada para achar uma emenda. Procura na sua aliança uma emenda. Procura. Alguém achou emenda na aliança? Tem? É assim a aliança com Deus e você. A aliança de Deus e você não tem emenda. Você vai girar e não vai achar. Quem rebentou a aliança foi o filho. Quem quebrou a aliança foi Israel. Quem quebrou a aliança com o pai foi o filho mais novo. Ele que quebrou a aliança.
Foi ele. Tanto que é que o pai se encontrava no mesmo lugar. Exatamente onde Deus se encontra, no mesmo lugar. De braços abertos, esperando o filho. Exatamente. Quebramos a aliança, rompemos ela, porque achamos que somos sábios, já sabemos de tudo, já somos crescidinhos, bem grande, dono do nosso nariz, né? E aí começamos a dar no soco em ponta de faca, porque fazemos a nossa vontade, porque não ouvimos a voz de Deus, porque deixamos de ouvir a voz do Senhor. Até ouvimos, mas Deus não falou aquilo que eu queria ouvir. Mauro está falando com ele, tá? Também fui assim. Quando todo mundo falou não, milhões de coisas aconteceu para não. Mauro bateu o pé assim, pronto, lascou. Apanhei. E feio. Pois é. Achei que era dono do meu nariz. Achei que sabia de tudo. E Deus falando comigo. Entro no lugar errado. Quebro o retrovisor do meu carro. Chego no lugar, não é naquele dia. Não é possível, Jesus. Não é hoje, não. O senhor veio aqui fazer hoje? Exatamente, se eu estou aqui, né? Mas hoje não é. É só segunda e terça, quinta e sexta. Quarta é o único dia de não. Não é possível. Aí vou embora. Aí quando acontece tudo, aí vem uma irmãzinha de coque. Sabe, aquela senhorinha de coque, que naquela Assembleia de Deus antiga a gente tremia as pernas quando ela vinha. Ela falou assim: você vai? Não vai não. Até os 44 minutos do segundo tempo, Deus estava falando comigo. Mauro queria ouvir? Mauro queria ouvir aquilo que ele queria ouvir, não aquilo que Deus queria falar. Meu filho, isso tudo aqui é seu. É tudo seu. Não precisa pegar a herança agora, isso aqui é seu. Você vai herdar isso tudo. Você vai ter isso tudo. Calma. Espera um pouco. O que o filho fez? Você está querendo ficar com minhas coisas? Você está querendo mandar na minha vida? Eu já sou grande para cuidar dela. Eu tenho amigos. E se os seus amigos vão te abandonar? Vai não. São meus amigos fiéis. Vai nessa. Não é assim não, jovem? Aqui todo mundo é jovem. Não é assim? Achamos que sabemos de tudo? Quem é você para querer me ensinar? Pois é. Aí você sabe o que aconteceu, né? Perdeu tudo. Gastou tudo. Não é assim? O Mauro é um bom companheiro, ninguém pode negar. Ninguém pode negar, claro. Está com dinheiro, está bancando churrasco, está bancando tudo, está bancando bebidas. É companheiro.
É amigo. Olha, eu tinha que quero falar uma coisa para vocês. O que foi? O que está pegando aí? Pegou para você, pegou para mim. Tamo junto, meu irmão. É que acabou o dinheiro. Já acabou a amizade. Foi exatamente isso que aconteceu. Você acha que não veio a lembrança do pai falando para ele? Você acha que não veio a lembrança do pai dando instrução para ele? Você acha que não veio na memória dele o pai falando? Eles são teus amigos porque você tem. Acaba seu dinheiro que você vai ver os seus amigos. Acaba o seu dinheiro, você vai ver o amor. Existe amigos verdadeiros. Existe. Mas aqui é uma lição de vida. Para todos nós. Não só para o jovem, não. Mas para todos nós. Todos nós. E às vezes nós se desgarramos. Nós se perdemos. E aí? Não era melhor obedecer antes? Não era melhor ouvir a voz do Senhor e obedecer e executá-la? Não tinha perdido herança? Não tinha apanhado? Não tinha vontade de comer umas bolotas lá do porco? Pois é. Mas preferimos não ouvir. Preferimos ouvir o quê? Coração. Do que ouvir a voz de Deus. Preferimos às vezes ouvir o coração ao invés de ouvir a voz do Senhor. O que você prefere? Obedecer ou sacrificar? Não basta só cantar aquele louvor, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. Não é só ele falar. É eu ouvir e executar. Não adianta só Deus falar com você. Não adianta. É necessário eu executar o que Ele determina. Como você se sente nessa noite? A ovelha perdida? O filho pródigo? Ou a dracma perdida? Como é que você está nessa noite? Qual dessas situações? O capítulo 15 fala sobre isso. Perdido, achado. Dá uma olhada para você. Reflete você dentro. Reflete você. Faça uma reflexão. Olha para você.
Será que você se encontra na situação da ovelha? Será que você se encontra na situação da dracma? Será que você se encontra na situação do filho pródigo? Tudo foi perdido, mas foi achado. Por isso que eu falei, ninguém gosta de perder nada, né? Quando nós perdemos, o que é que nós fazemos? Ficamos desesperados para achar. E quando nós achamos, ficamos o quê? Alegre. Ele levantou-se e foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. Nessa noite, Jesus quer fazer a mesma coisa por você. Nessa noite não é diferente. Jesus Cristo deseja fazer o mesmo por você. Basta você sair do seu lugar e vir aqui na frente de repente. Cristo se encontra de braços abertos, te esperando para você, para te dar um grande abraço, um abraço bem forte, e fazer uma festa no céu. Ele te convida. Como vai você? Quanto tempo faz que eu não te vejo e você nem me diz alô? Onde está essa primeira pessoa? Tá tudo tão vazio, meu coração tão Já tem a triste. segunda. E você no seu Aonde está a terceira? mundo, sofrendo sozinha, não vem desabafar. Volta pra casa, Aonde está a quarta? volta pra igreja, rasga o peito, a vergonha e a dor. Cristo te Aonde está a quarta chama, pessoa para Jesus? vem sem reservas. Esqueça Você o pode estar assistindo esse culto passado, online. Ele apagou, mas volta pra E casa. se você também Te deseja presto o meu retornar à casa do ombro, Pai ou aceitar Ele como rasga seu do único peito Salvador, a vergonha e a dor. você pode escrever. Cristo te chama. E se você que vai ver esse vídeo depois, O amor que cura você pode te fazer a faz mesma coisa, vencedor. só que coloca a data e o seu nome. A quarta alma. Onde está a quinta? Como vai você? Quanto tempo Deixa eu falar uma coisa para a igreja. faz que eu não te A Bíblia diz que quando vejo o pai e você viu nem me o diz filho alô. e o abraçou e o beijou, Tá tudo ele mandou trocar tão vazio, mandou trocar anel, mandou trocar sandália, coração tão mas fez uma triste. coisa especial. E você no seu mundo, sofrendo sozinho, festa. não vem desabafar. Porque aquilo que estava perdido foi achado. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do Aonde está a peito quinta? a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas. Esqueça o passado que ele apagou, mas Esquece o volta passado. pra casa, te empresto meu ombro. Esquece o erro. Rasga do peito a vergonha. Esquece aquilo que e a você dor. cometeu. Ele está aqui na tua Cristo te frente. chama, Ele está te esperando de mesmo braços ferido, abertos. E o amor que cura te faz vencedor. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor.
Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, Ele apagou. Volta pra casa, te empresto meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. O Pai te espera no mesmo lugar, Cristo te chama, de braços mesmo abertos. Ferido, e o amor que cura Do mesmo te jeito. faz vencedor. Lembra-se que foi você que partiu, não foi ele. Foi você que saiu de casa, não foi ele. Foi você que largou tudo, porque achou que sabia das coisas. E você ainda acha que você sabe de todas as coisas. Porque você está apanhando, está apanhando, está apanhando, está apanhando, está apanhando, e você está entendendo o que Deus está falando contigo. Mas você vem no culto, mas não sente mais aquela presença de antigamente. Sabe por quê? Porque exatamente a dracma perdida. Você vai para o culto, mas você não é mais usado como antigamente. Sabe por quê? Porque você é exatamente a dracma que estava perdida. A dracma estava perdida dentro de casa. A dracma estava perdida dentro da igreja. Você pode carregar a Bíblia. Você pode falar até de Jesus. Mas os seus 2 pés não estão firmes. Eu vou te perguntar pela última vez. Onde está essa quinta pessoa? Como vai Aleluia. você? Quanto tempo faz que eu não te vejo e você Eu sou nem me audacioso. diz Aonde está a sexta? alô? Tá tudo tão vazio. Se você estiver assistindo online, você quiser aceitar, reconciliar com Cristo, escreva aí. Se você assistir esse vídeo depois, você coloca o seu nome, coloca o dia, que nós vamos também orando por você. Mas eu te pergunto, onde está a sexta pessoa para Jesus nessa noite? Volta pra casa, Que volta quer aceitar ou quer reconciliar com Ele? Rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, Ele apagou. Volta pra casa, te empresto meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, Eu vou insistir até o louvor mesmo acabar. ferido, Aonde está você, a sexta pessoa? o amor que cura te faz vencedor. Amém? Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, Ele apagou. Ele apagou o passado, Volta meu pra amado. casa, te empresto meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, e o amor que cura uma festa te no céu. faz vencedor. Volta pra casa, Por isso que esse culto volta pra igreja, não é mais um culto. rasga do peito a É o culto do vergonha e a perdido dor. Cristo achado. te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, Ele apagou. Volta pra casa, te empresto meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, e o amor que cura te faz vencedor. Pastor Flávio, você sabe o que está acontecendo nessa noite? Uma festa no céu. Porque aquilo que estava perdido foi achado. Uma festa no céu.
Existe um banquete, existe uma alegria, existe um gozo, existe uma festa no céu, porque aquilo que estava perdido foi achado. Que Deus abençoe a cada um de vós. Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus Cristo. Pastor Flávio. Glória a Deus, aleluia. As irmãs que estão sentadas, algumas aí, e homens aí, vem dar um abraço nesse povo aqui na frente. Vem dar um abraço nesse irmão aqui, nesses amados, nessas amadas. Sinta o calor da igreja. Glória a Deus, aleluia. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, Ele apagou. Volta pra casa, te empresto o meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, e o amor que cura te faz vencedor. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vê sem reservas, esqueça o passado, Ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto o meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Vamos ficar em pé, igreja. Cristo te chama, mesmo ferido, o amor que cura te faz vencedor. Deus abençoe a igreja. Uma ótima noite para os amados. Uma ótima semana. O Espírito de Deus guie cada um, cuide de cada um. A boa mão do Senhor esteja sobre cada vida, cada família. O Senhor te guarde, o Senhor te proteja, o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde sempre. Entregamos tudo nas mãos do Senhor e louvamos ao Senhor pela semana que Ele tem preparado para cada um de nós. Abençoada, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, sábado. A boa mão do Senhor com a igreja, o Espírito de Deus conosco. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimenta o irmão e a irmã aí com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe. Mas volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito A vergonha e a dor, Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, Ele apagou. Mas volta pra casa, te empresta o meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, o amor que cura te faz vencedor. o amor que cura te faz Faz vencedor.